Paz do Senhor, irmãos. Como é que tá a situação aí? Tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, né? Se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, né? Irmãos, hoje eu quero contar aqui um sonho que eu tive, uma revelação que acredito eu que foi Deus que promoveu para mim aí sobre o sofrimento, né? Porque as pessoas sofrem, né? Eu tive esse sonho em janeiro, comecinho de janeiro desse ano de 2022, e eu vou contar direitinho como é que foi esse sonho. Não vou detalhe por detalhe, porque também fica até difícil, eu não me lembro de todos os detalhes, né? Mas o importante eu me lembro, que o importante é a fala de Jesus, né? Foi mais ou menos assim, irmãos. Vou contar aí brevemente para não ser tão demorado, né? Mas eu acredito que Deus quer, Deus me tocou naquela época que eu colocasse esse sonho para frente. Ele, né? Eu vou contar, deixa eu contar direitinho aqui. Era um domingo, aliás, era do sábado para o domingo, né? Tava chovendo muito, era uma chuva muito forte, foi a noite todinha, a madrugada todinha de chuva, eu tava trabalhando. E aí um parente meu, que caiu no laço do passarinheiro, né? Foi enganado pelo um pedreiro aí. O pedreiro destruiu a casa dela, enfim, a casa dela ficou cheia de problemas. E Deus deu abençoou um pouquinho, mas a casa dela estava cheia de problemas. E aí, mesmo assim, devido às dificuldades, ela quis morar na casa do jeito que estava ali. E a gente está no inverno, né? Começou o inverno esse ano. Começo do ano, né? E aí a gente, aí ela começou a morar lá e foi uma água, foi água a noite todinha, viu? Muita chuva mesmo. E aí ela me mandou uns vídeos da situação que tava, a água caindo por tudo que era canto, a casa dela se enchendo d'água, e ela mandou um áudio, né? Disse assim: orem por mim, né? Aí essa irmã faz parte do grupo que eu criei, um grupo Salvos pela Fé, mas é para outra história. E aí ela mandou esse áudio. Eu cheguei em casa de manhã, muita água mesmo, e aí eu tomei um banho e fui me deitar, né? E aí eu disse assim, mandei um áudio para ela, né? Calma, a chuva já vai passar. Aí passou um tempinho, quando eu fui dormir mesmo, né? Já de manhãzinha cedo, aí a chuva, eu reparei que a chuva tinha cessado já. Aí eu olhei, Deus maravilhoso, já parou a chuva, né? E aí eu fui dormir. Não era difícil, porque o climazinho estava muito bom, escurinho o quarto. Dormi. Quando foi mais ou menos umas 9 horas, 9h30 mais ou menos aí, eu me acordei novamente, com frio, né? Me acordei novamente, reparei que estava chovendo. Aí me enrolei. Aí disse assim: ô Senhor, que chuvazinha maravilhosa, muito obrigado por essa chuva, para me dormir agora de manhã, muito bom. Aí caiu a ficha, né? Pô, a irmã sofrendo, cara, tanta gente sofrendo aí, problemas de chuva. Eu mesmo já passei por muitos problemas de chuva, hoje ainda passo, mas há um tempo atrás aí passei por várias enchentes, alagamento, mas é para outra história, né? E aí eu disse: Senhor, perdão, misericórdia 1000 vezes, Senhor. Eu agradecendo por essa chuva aqui, para mim dormir, tanta gente sofrendo, perdão, Senhor, misericórdia. E aí eu voltei a dormir, né? Não era difícil, né? O clima estava muito bom, o clima estava maravilhoso. E aí eu voltei a dormir. E quando eu voltei a dormir, parece que foi tipo assim: eu fechei meu olho, já abri o olho, já estava assim, era uma planície enorme, assim, como se fosse um campo de futebol enorme a perder de vista. Um campo muito grande, e tinham várias pessoas assim, ó, enfileiradas, umas de joelho em forma de oração, outras deitadas também, mas orando, todas elas chorando e orando. Era só assim, só as fileiras de gente assim, orando e chorando, todos nessa posição, ou estava de joelho, né, ou estava deitada. E tinha uma pessoa caminhando entre elas, que eu acredito ser Jesus. Depois vocês vão entender porque que eu tive essa reflexão, mas essa reflexão eu tive depois. E tinha uma pessoa andando assim, entre essas fileiras, ele parava numa pessoa
baixava, tocava na pessoa, falava alguma coisa, e às vezes essa pessoa que estava de joelho em formato, né, orando, ela se levantava e desaparecia. E às vezes a pessoa que estava deitada passava a ficar de joelho, na posição de joelho, em oração. E ele ia andando, fazendo esse processo, e às vezes não acontecia nada. Ele tocava na pessoa, falava e não acontecia nada. E aí eu me aproximei, né? Olhei para ele, era um manto branco, com a borda do manto era dourada, as bordas aqui as bordas do manto, né, da roupa era dourada, e o seu rosto era uma luz que ia até o peito aqui, até o meio abaixo do peito aqui, da testa até aqui, uma luz dourada também bem forte. Você não tinha nem como ficar olhando pro rosto dele, ele tinha que ficar meio de cabeça baixa assim. E aí eu perguntei: Senhor, por que tem tanta gente sofrendo? E aí ele respondeu dessa maneira: filho, é necessário que as pessoas sofram, isso faz parte do processo. É necessário que as pessoas sofram para reconhecer a dependência de Deus. É necessário que as pessoas sofram para reconhecer o propósito de Deus em suas vidas. É necessário que as pessoas sofram para quebrar uma barreira que existe entre nós, que Ele nos deixa através do seu orgulho, quebrar esse orgulho e quebrar essa barreira para que a gente se aproxime dela. É necessário que as pessoas sofram para receber, para ter noção do propósito de Deus em suas vidas. E aí, irmão, aí ele disse assim: e isso acontecerá até o dia da minha volta, onde eu reinarei pela eternidade. Aí eu me acordei. Mas aí exatamente onde foi que eu refleti que ele era Jesus. Todo cristão sabe quem é que vai voltar e reinar pela eternidade? Nosso Senhor Jesus. Então ali batia. Aquelas pessoas ali são pessoas que estão passando por desertos, estão sofrendo, passando por suas dores. Eu mesmo acredito que estava lá, quando estava sofrendo de depressão, passando pelos meus desertos, as minhas dores, eu estava lá também, com certeza, não tenho nem dúvida disso. Até que eu quebrei o meu orgulho, aceitei Jesus como meu Salvador, e aí daquela posição de joelho lá, Ele tocou em mim e disse: vai, meu filho, viva uma nova vida, em nome de Jesus, né? E aí com certeza eu sumi naquela hora ali, e aí hoje eu estou aqui, né? Mas com a nova vida, um novo propósito, né? Mas aí o que a gente vê nessa mensagem, como é que eu posso dizer? Um sonho não, sonho foi eu que tive, uma revelação, essa revelação que Deus me deu sobre o sofrimento, as pessoas, por que as pessoas sofrem, exatamente é isso, irmãos. A gente tem que reconhecer o propósito de Deus em nossas vidas. A gente não é dessa terra, mesmo você que não se arrependeu dos seus pecados, mesmo você que não entregou sua vida a Jesus, mesmo você que não é convertido, você não é dessa terra. Isso aqui, gente, esse plano aqui terreno é uma passagem que a gente está passando. Só vai ter dois caminhos, ou o céu ou o inferno, não tem outro. Aqui tu não vai ficar, aqui tu não fica, ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Então a misericórdia de Deus é tão grande que ele permite o teu sofrimento, exatamente isso que você ouviu. Deus permite o teu sofrimento para que quebre essas barreiras, essas dificuldades, quebre o teu orgulho e você reconheça que você não é capaz sem Ele. Você precisa dele, porque do outro lado, se você não aceita Jesus, do outro lado quem está comandando é o Satanás, é o diabo que está controlando a tua vida. E a cada dia ele vai destruindo, vai te botando mulher, vai te botando bebedeira, vai fazendo tu ser violento, vai fazendo tu não olhar teus filhos, tua família, e aí vai, meu amigo, e aí vai-se embora, até o dia que vocês estão tudo perdido. Mas nunca é tarde, enquanto você ainda tem vida, nunca é tarde, porque a misericórdia de Deus é grande demais. É necessário que você reconheça
todo esse processo, isso aqui é um processo que a gente passa aqui na Terra. E quanto tempo dura esse processo? Enquanto a gente tiver vida aqui nessa terra. Enquanto a gente estiver nessa terra, o processo dura. Eu posso ser crente, viver na santidade a minha vida toda. No último dia, eu deixo de viver na santidade, rapaz, nada vai acontecer, eu vou viver na perdição mesmo. Vai acabar o mundo aqui, eu vou me esbagaçar aqui sei lá, na prostituição, no adultério, eu vou fazer sacanagem, vou fazer tudo. Perdi. Então vejam isso, vejam esse processo. Vocês têm que reconhecer esse processo. A gente vive aqui num processo. Você tem que reconhecer a dependência de Deus. Você precisa de Deus. Quebre seu orgulho, aceite Jesus como seu Salvador. E tudo isso se acaba. Se acaba assim. A gente sempre vai passar por lutas. A diferença é que quem está com Cristo vence a batalha, é certeza. Em vez de você sempre se afundando, você sobe fácil. Você não está só. Quando a batalha é demais para você, Jesus assume e ele vence por ti. É assim que funciona. Eu quero te dizer aqui, dar dois filmes. Vou te falar dois filmes que retratam exatamente isso, Pedro. Às vezes você tem o seu deserto, pode ser no casamento, pode ser num relacionamento, pode ser seus filhos, pode ser no trabalho, pode ser amizades. Tem uma série de, até mesmo a perda de um ente querido. Teu deserto pode estar relacionado a tudo isso aí. Mas aí eu vou te dar aqui exemplos que às vezes até mesmo a morte de um ente querido serve como parte do processo para você reconhecer o que Deus quer para a tua vida, o propósito que Deus quer para a tua vida. Deus permite que o diabo até tire a vida de um ente querido teu para que tu reconheça. Às vezes até a pessoa não reconhece. Às vezes até a pessoa amaldiçoa Deus a partir daquele momento em que Deus permite, ele não tira, Deus permite e que o diabo tire ali a vida de um ente querido teu. Aí você diz assim: Samuel, o diabo? Tu tá falando que o diabo tirou, Deus permitiu que o diabo tá à nossa volta 24 horas. Ele não dorme não, viu? Enquanto tu dorme aí, o diabo tá rodeando, só esperando uma brecha para entrar na tua vida. Não se engane, amigo, não se engane. O reino da terra aqui é o reino do diabo. Quem reina aqui é o Satanás. É por isso que a gente precisa de Deus na nossa vida. É por isso que a gente precisa de Deus na nossa vida. Então, meu amigo, não se engane. Eu vou dar aqui o exemplo aqui de dois filmes aqui que retratam isso, que Deus permite ali os personagens perderam um ente querido e após essa perda eles tiveram uma transformação na vida deles. O primeiro filme que eu posso relatar, que tem vários, mas eu vou relatar dois. É o filme Corajosos. Provavelmente você já assistiu esse filme, Corajosos. É um filme gospel e ele mostra um policial em que ele vive para o trabalho, não tem muito tempo com os filhos, passear, fazer parte das apresentações que os filhos têm no colégio, não quer fazer parte, ele tem um filho jovem e não quer fazer parte, a filha dele é uma menorzinha, né? Não dá muita atenção à família, né? Ele dá atenção ao trabalho e passar um tempo com os amigos e tal. Ele não faz muita coisa de errado, mas ele peca nisso aí. E como eu te falei, o diabo ele quer só uma brechinha. Ele quer só que você tá deixando ali de bobeira, tá deixando os filhos de bobeira ali, ó. E aí Deus permitiu isso e o diabo tomou a filha dele. E esse cara teve uma desilusão muito grande, ele ficou triste, ele não sabia mais o que fazer. A mulher dele pegou ele chorando no quarto da filha que morreu, né? Ele olhando para as coisas, começou a chorar, numa depressão mesmo forte ali. E a mulher dele chegou, acredito eu, através do Espírito Santo de Deus, porque aquela mulher ela deu uma mensagem. Ela podia só chegar e chorar junto com qualquer outro que estava lá, mas ela deu uma mensagem ali que mudou a vida dele, aquela mensagem.
guiada pelo Espírito Santo, não tenho dúvida, vocês vão ver como foi. Ele disse assim, chorando, e aí ele disse assim, eu falhei como pai, né? Falhei como pai. E ela disse assim, você não falhou como pai, você ainda é pai. Ou seja, meus amigos, olha a mensagem, você ainda é pai, você não falhou como pai. Ela deu a luz no fim do túnel para aquele homem ali. Ela disse assim, você ainda tem um filho, cuida lá dele, dá atenção a ele. O amor que tu quer dar à tua filha aqui que se foi, dá para o teu filho. A atenção que tu queria dar para a tua filha aqui, que ela já morreu, não tem mais como tu dar atenção a ela, dá para o teu filho. Dá todo o amor que tu tem guardado, que tu queria dar para a tua filha, que morreu agora, que às vezes a pessoa só presta quando morre, né? Tudo é maravilhoso, tudo é amor, então dá para o teu filho. E aí esse homem deu um brilho nele, ele foi atrás do filho, o filho já estava muito magoado com ele, que nunca dava atenção, só negava as coisas para ele, brigava com ele. E aí eles tiveram ali um entendimento e a vida passou a ser outra, meu amigo. Quando ele passou a amar o filho, a dar atenção ao filho, dar atenção à esposa, a vida mudou. Esse homem, eles já iam para a igreja, mas eles fizeram uma coisa que ninguém tinha feito, eles fizeram um propósito. Eles fizeram um propósito, assinaram lá um propósito com Deus, através da igreja, para cuidar da filha, cuidar da família, para manter a família dentro dos caminhos de Deus. Foi maravilhoso, foi um propósito. A vida daquele homem mudou. Claro, se o tempo voltasse, seria melhor ainda, com uma filhazinha nova, seria maravilhoso. Mas a felicidade familiar apareceu depois que ele teve essa mudança, por conta da perda da filha. Podemos relatar aqui outro filme, que provavelmente vocês já assistiram também, A Cabana. Quem não assistiu, assiste esse filme, muito bom também esse filme. Esse filme é cheio de sabedoria. Esse filme ele mostra também um homem, a família era também cristã, e ele perdeu também, né? Deu brecha para o inimigo, e o inimigo tomou também a filha dele nova. Ele tinha mais 2 filhos, mais assim adolescentezinho. Ele perdeu a filhazinha pequena nova, e era o mesmo jeito, não dava muita atenção, tal. E aí Deus permitiu que o diabo tomasse essa filha desse homem. Esse homem entrou numa depressão tão grande, em que ele só pensava em vingança, não olhava mais, nem os 2 filhos que tinha não olhava mais para a mulher. E aí ele recebe uma cartinha dentro dentro da casinha de correio deles, e tem lá, papai, né? Aí eu acho que se eu não falo, tinha uma coisa assim, se quiser me encontrar, vá para a cabana, tal. A cabana onde provavelmente, se não me falha a memória, foi onde foi achada a roupa da filha dele que morreu. Ele achou que foi uma piada de mau gosto, mas ele contou para ninguém, né? Ele pegou o carro do amigo dele e subiu para lá, tava no inverno, neve e tudo, ele subiu para lá, para a montanha. E chegando lá, ele chegou na cabana, encontrou lá as marcas do sangue ainda na madeira, no chão. Chorou muito de lá, culpou Deus, que a culpa foi Deus e tal. É comum as pessoas colocar a culpa em Deus quando acontece uma tragédia familiar, principalmente de um ente querido. E ele colocou a culpa em Deus e tentou se matar, pegou a arma, colocou aqui na boca para se matar. E apareceu eu vou dizer um cordeiro, foi um cervo que apareceu assim na porta. Bem na hora que ele ia atirar, apareceu um cervo na porta, ele tirou a arma e apontou para o cervo. Eu vou dizer que seria um cordeiro, né? Para representar ali Jesus, né? Que salvou a vida dele. E aí, a partir dali, ele saiu da cabana, apareceu Jesus na neve lá e disse: aqui tá frio, falou pelo nome dele, ele já ficou ali desconfiado. E aí ele me segue, né? E saiu seguindo. Quando é fé, a neve acabou, já estava um tempo de sol, primavera, flores, pássaro cantando, aquela coisa, um paraíso. Do nada, o ele olhou para trás assim, neve, para cá nada. E aí foi lá, ele viu Deus, viu o Espírito Santo. Os 3 moravam nessa casa, estavam nessa casa, né? Que eles moravam lá, né? Eles estavam nessa casa. E aí eles
ele botou culpa neles, ele ficou meio sem entender ali na hora, ficou muito confuso como é que ele viu Deus. Deus estava representado por uma mulher, né? Para ficar mais convidativo, mas Deus ele mudava, uma hora ele era um homem, outra hora, entendeu? Ele mudava de acordo com a personalidade, né? Como ele estava muito ferido, a presença de um homem ficava mais forte, ele trocar farpas com o homem para querer brigar, agredir. Então Deus colocou ali, se estava na presença ali, no formato de uma mulher, de uma mãe, né? Para poder ele se sentir mais acolhido. E Jesus era Jesus mesmo, era um hebreu mesmo, um cara de hebreus, né? Daquela época lá, israelita, e o Espírito Santo estava representado pela mulher, também para ajudar, né? Para ajudar no entendimento dele, né? E aí nesse filme é uma sabedoria tão grande que nesse filme ele aprende a confiar em Jesus. Olha como é que é as coisas. Ele aprende a confiar em Jesus. Tem até uma parte que representa aquela parte que Pedro anda sobre a água. Ele também anda com Jesus sobre a água, através que ele deu a mão, o barco estava afundando, ele deu a mão. O inimigo estava tentando puxar ele, assim como Pedro desconfiou e começou a afundar, ele começou a desconfiar e começou a afundar. E aí Jesus tomou ele pela mão e disse: confia em mim, sai do barco. E ele saiu, e aí ele ficou em pé em cima da água, eles andaram. Então teve essa representação de confiança, que dali na verdade é uma representação de confiança no Senhor, né? E aí eles chegaram lá, eles foram até o outro lado, entraram numa caverna, e lá tinha uma pessoa chamada Sabedoria. Essa pessoa ensinou ele como é que funciona o julgamento de Deus, que não é fácil para Deus mandar um filho para o inferno só porque ele fez coisas erradas. A sabedoria até lá usou os 2 filhos que ele tinha ainda vivo, né? Uma menina e um menino. Diz assim: olha, então vamos mandar a sua filha para o inferno, porque ela não está meio brigada contigo mesmo, então ela não confia em tu, então vamos mandar logo para o inferno e o outro vai para o céu. Vamos fazer assim. Ele: não quero mais fazer esse jogo e tal. Então assim, ela explicou, a sabedoria explicou para ele, colocou ele na pele de Deus na hora de fazer o julgamento. Por isso que a misericórdia de Deus é tão grande, porque não é fácil para Deus mandar ali um filho, uma criatura dele para o inferno só porque errou, só porque pecou. Por isso que ele dá até o limite, até o fim dos tempos, né? Ele vai te dar aí até o fim da tua vida, para você repensar na sua vida, né? Claro que a gente tem que observar uma coisa, mas deixa isso para depois. Então ele dá esse entendimento a ele entende como é que funciona o julgamento de Deus. Depois Deus dá uma revelação para ele, que como funciona a vida após a morte, que a filha dele não está sofrendo, ela está bem, está tranquila. Ele abre assim uma imagem assim na pedra lá, e ele vê a filha dele lá brincando com outras crianças no campo. Inclusive Jesus também estava lá. Jesus trouxe ela, mas Jesus também estava lá, onipresente, né? Estava lá também, brincando, correndo ali atrás das crianças e tudo. Aí a filha dele sai lá do grupo, vem andando em direção a ele e dá um tchau para ele. Ele pergunta a sabedoria se ela está vendo. Ele diz: não, ela não está te vendo, mas ela pode te sentir, né? E aí logo em seguida ele começa a cair água, assim, tipo uma cascata desse mesmo lugar, começa a cair tipo como se fosse uma cachoeira. E aí ele pega, se joga nessa cachoeira e toma um banho lá, tipo assim, limpando a alma. Ali representa o batismo. Ali vai morrer o velho e nasceu o novo, né? Ali tudo de ruim dele começou a descer, toda a vingança, todo o ódio, tudo começou a cair, que representa o Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo. E aí, saindo dali, ele volta e ele quer sair correndo dentro d'água, atravessando um rio de novo, né? Para voltar lá para casa, para a cabana onde está Deus, né? E aí ele começa a afundar. Aí, outro ensinamento. Jesus olha para ele assim: fica mais fácil quando você está comigo. Aí os dois pegam e saem correndo dentro d'água. Você veja que outro ensinamento. As batalhas, a dificuldade, a tua caminhada fica mais fácil quando você está com Deus, entendeu? Fica mais fácil não. Muitas vezes só é possível quando você está com Deus.
E aí ele chega lá nesse local e o Espírito Santo leva ele até um jardim. Esse jardim muito bonito, mas todo assim desorganizado, com matos e tudo, representa o coração dele. E aí o Espírito Santo vai lá e começa a cortar, lá bem no centro do jardim, começa a cortar ali os matos, começa a abrir um caminho ali e para cavar um buraco, começa a cavar um buraco. E aí Deus já se transforma já em um homem. Enquanto isso, Jesus está fazendo lá tipo um negócio lá, de uma carpintaria dele. E Deus se transforma num homem e leva para a parte do perdão. Deus leva ele, se transforma num homem e vai com ele porque precisa de um pai ali naquele momento, que é de bravura, de coragem, né? Leva ele até uma parte da floresta e tem uma rocha lá, e tem uma marcazinha lá da filha dele. E aí eles tiram as pedras, tem tipo uma caverna, e a filha dele está lá. O corpo da filha dele está lá, né? Morto, né? Nesse local. E aí Deus já leva uns paninhos, já começa a trabalhar lá, ele chora muito. E ele leva a filha dele. Quando vai chegando em frente à carpintaria de Jesus, aí ele já está aos prantos de choro, aí ele se ajuda e diz: Jesus, leva minha filha e tal. É uma parte muito emocionante. Se você não se emocionar com um filme desse, é porque você tem um coraçãozinho de pedra, viu? Precisa estar quebrantado, viu? Para receber Jesus nesse momento, viu? Muito, muito forte. E aí Jesus pega a filha dele e eles levam até esse jardim novamente. E o que Jesus estava fazendo dentro da carpintaria dele era um caixãozinho lá lindo de madeira. E eles levam lá nesse jardim, eles enterram lá, jogam-se flores em cima do jardim. E aí começa a enterrar. E aí o Espírito Santo eu esqueci de mencionar, ele recolhe as lágrimas. Quando a pessoa está chorando, ele recolhe as lágrimas, ele coleciona as lágrimas. E aí ele começou a soltar aquelas lágrimas ali na areia onde estava lá, e começou a nascer uma árvore, começou a fazer um novo florestamento, como é que eu posso dizer, florestamento ali do jardim dele. Ou seja, ali fez o que? Uma nova vida. Aquilo foi enterrado que estava doendo na vida dele, ali estava doendo, e nasceu uma nova vida ali essa nova vida representa ele, né? Que ele já fez todo o processo, já passou todo o processo, perdoou, se batizou, entendeu o julgamento, aceitou o Pai, o Filho e o Espírito Santo como os seus salvadores. E aí ele passou uma nova vida. E ele, quando voltou para casa, Deus deu a opção a ele, que ele tinha sofrido um acidente, não mencionei porque senão ia cortar o negócio. Ele vindo para cá, um caminhão bateu nele e ele teve um acidente. Na verdade, ele estava nesse tempo todinho que ele estava em coma no hospital. E como ele estava em coma, quem está em coma está entre a beira da morte. E Deus disse para ele assim: se você quiser, você pode ficar aqui e ficar com a sua filha, né? Nesse exato momento, hoje mesmo você vai ali brincar com ela. Ou você pode voltar para sua família e tentar mudar a história dessa família, né? Ele decidiu, né, com o coração na mão aperto, porque ele amava muito a filha dele, pequenininha. Todo pai ama a filha mais do que tudo. E aí ele decidiu voltar para fazer uma nova história, não uma repaginada na vida dele lá, e contar do amor de Deus para todos. Aleluia. Aí ele volta para lá, acorda, já aparece a mulher dele, e ele fala que viu o papai, que era a forma carinhosa que a mãe dela falava para a filha, né? E ela já fica emocionada. Ele fala que viu o papai, falou com o papai, que a filha dele estava bem, contou todo o esquema. E a mulher dele, como era muito fervorosa, né? Ela acreditou, disse: eu acredito, e começou a chorar. Foi maravilhoso isso. Aí pediu perdão aos filhos, foi cuidar dos filhos, pediu perdão à menina que se sentia que era culpada, né? A filha dele era culpada da morte da irmã. Ele disse que não era culpa dela, e aí a vida foi outra. Passaram aí para a igreja. Ele que já ficava lá na igreja todo calado, assim, tipo assim, tô indo aqui à força. Ele já louvava ao Senhor, já estava diferente. Foi uma nova vida cheia da presença do Espírito Santo, conduzido direto nos caminhos de Deus. Maravilhoso. Na Bíblia eu posso te dar 2 exemplos aqui, tem vários, mas eu vou te dar 2 aqui. Jesus,
quando ele foi batizado, o Espírito Santo encaminhou ele logo para o deserto, para ele passar o deserto. É por isso que quando a gente passa dificuldade, o crente, o cristão, quando está passando dificuldade, a gente fala assim, estou passando por um deserto. É referente exatamente ao deserto que Jesus passou, por isso que a gente fala deserto, né? Mas o deserto é qualquer problema, mas Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo Satanás, para depois ele ter a glória, para depois ele começar o ministério dele, sair pregando, sair. Então assim, teve um processo de dor, de medo, de aflição, teve todo esse processo até que ele venceu o diabo e começou o seu ministério, sempre inspirado por Deus, através do Espírito Santo de Deus, né? E eu vou te dar outra, essa aqui é para finalizar os exemplos, né? Também com Jesus. Jesus foi excomungado, foi humilhado, foi tratado de bandido, de lixo, de tudo. Foi espancado, foi chicoteado, foi crucificado, morreu, humilhado na frente de todo mundo, para te dar a vida, para te dar a vida eterna, para te dar a glória, entendeu? Para que aqueles que crêem nele, ainda que morra, viverá pela eternidade. Veja isso, mais uma perda por conta disso. O tempo está acabando aqui, irmãos, então eu queria refletir sobre isso. Vamos entender esse processo de Deus nas nossas vidas. A gente tem que reconhecer o processo, aceitar Jesus como seu Salvador, porque a vida só tem essa, amigo. É só esse processo aqui. E depois tem dois caminhozinhos, ou para o céu ou para o inferno. Fica a sua escolha. Eu escolhi viver com meu Senhor nos céus. Eu escolhi e muitos estão escolhendo. Os dias estão próximos, eu creio nisso. Então vamos escolher, irmão. Vamos entender o processo das dores. Faz parte, às vezes a gente sofre, às vezes tem duas pessoas morando dentro de uma casa. Uma é santa e a outra não é. Infelizmente aquela pessoa que é santa vai pagar pelo preço daquela que está vivendo em santidade, porque aquela não pode ganhar a bênção, porque a bênção de uma não vai servir para a outra, entendeu? Então as duas vão ter que sofrer até que uma entenda que ela tem que baixar a bola dela, tem que acabar o orgulho dela, tem que quebrantar seu coração para reconhecer o propósito de Deus em sua vida, aceitar Jesus como seu Salvador e viver em obediência. É importante viver em obediência. Você tem que viver em santidade até o último segundo da sua vida aqui na terra. Amém? Então essa mensagem, o tempo já está muito aqui prolongado. Então essa mensagem, isso é um processo na tua vida. A gente não é daqui, a gente é lá de cima. Isso é um processo na tua vida. Essas duas fazem parte para você reconhecer a presença de Deus, para você reconhecer que Deus é tudo na tua vida. Amém? Então fique com Deus. Hoje é domingo, né? Nesse exato momento hoje é domingo. Então eu vou deixar aqui o link na descrição. Jesus é a cura, também fala sobre domingo. Fique com Deus e que Deus abençoe esse domingo maravilhoso aí para vocês. Amém? Deus abençoe. Até mais.